Oi pessoal, jogo rápido aqui no videozinho para explicar agora a matéria do primeiro ano dessa segunda etapa de atividade, tá? Para vocês entenderem. Nós vamos falar sobre Émile Durkheim, foi um dos primeiros pensadores da sociologia, francês. Nasceu em 1858, morreu em 1917, na França. Foi um dos primeiros pensadores da sociologia, tá? A intenção dele, frente a todas as mudanças que estavam acontecendo com o início do capitalismo e todos os problemas como pobreza, violência, miséria, fome, a questão do trabalho nas fábricas, tá? E a preocupação dele era estudar essas questões e propor uma alternativa, né, para superar essas problemáticas. Ele foi discípulo do Auguste Comte, que foi quem, na verdade, criou a sociologia e deu o nome para a sociologia. Então, foi eles que inventaram a sociologia como uma ciência, tá? O Durkheim, no caso, ele deu um nome para esses problemas que existem na sociedade. O nome que o Durkheim deu foi fato social, como vocês podem ver ali, né? Fato social. Esse fato social, ou seja, esses problemas que existem na sociedade, eles possuem três características. Pode ser coletivo ou geral, exterior ao indivíduo e coercitivo. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos pensar em uma questão que a sociologia pode estudar. Vamos pensar na educação, né? Na educação escolar, na educação formal. A educação, ela é um fato social, ela é algo que existe na sociedade e que a sociologia pode estudar. Por que ela é um fato social? Porque ela possui três características. A educação, ela é coletiva ou geral, ou seja, a educação é comum a todos. Mesmo que tenha pessoas que não vão para a escola, a educação está lá, ela existe, ela é comum. A educação, ela é exterior ao indivíduo. Acontece independente da vontade individual de cada um. Mesmo que você não queira ir para a escola, que você não vá para a escola, a educação formal ela vai continuar existindo. A educação ela é coercitiva, ou seja, de uma certa forma, as pessoas elas acabam se sentindo pressionadas ou obrigadas a ir para a escola, né? Por isso que é algo coercitivo. Então, um fato social, que são essas questões que existem na sociedade, que a gente pode estudar, sempre vai ter essas três características. Outros exemplos de fato social pode ser, vou subir um pouquinho ali, ó, outros exemplos. Os costumes, as leis, o nosso sistema de moedas, o nosso dinheiro, casamento, religião, cultura, linguagem, política, etc. Podem ser inúmeros. Agora, esse fato social, ele pode ser normal. Quando ele é normal, ele vai desempenhar alguma função importante na sociedade. Por exemplo, o crime. O crime, ele existe na sociedade. O crime em pequenas taxas, ele é um fato social normal, porque a existência do crime em pequenas taxas leva as pessoas a lembrarem que o crime não é legal e repudiar a prática do crime. Agora, se existe muito crime na sociedade, ele se torna um fato social patológico, porque aí ele põe em risco a harmonia da sociedade, quando ele alcança altas taxas, né? Então, vamos lá, uma pergunta para vocês. O crime na nossa sociedade, ele é um fato social normal ou ele é um fato social patológico? Ele existe em poucas taxas, é bem difícil ver um crime acontecer, e aí quando ele acontece, a função dele é nos lembrar que o crime não é legal, ou existe muita criminalidade na nossa sociedade que põe em risco a harmonia da nossa sociedade. Por isso, o crime na nossa sociedade é um fato social patológico. Então, para vocês entenderem novamente, o fato social normal é aquilo que vai desempenhar alguma função importante na nossa sociedade. O casamento ele é importante porque ele gera laços entre as pessoas de harmonia. A educação é importante, por isso é um fato social normal. O sistema de moedas é algo importante porque nos organiza, né? A cultura, a religião, a política e por aí vai. O que é um fato social patológico? É aquilo que vai trazer problema para a sociedade,
Criminalidade é um problema, a fome, a desigualdade, a miséria, a violência, tudo isso é um fato social patológico. Qual que é a atividade que vocês vão fazer então? Vocês vão, numa folha, lá no caderno, criar 2 historinhas em quadrinhos. A primeira retratando um fato social normal, questões que existem na sociedade que a sociologia pode estudar e que é importante, representa uma função para a sociedade, política, educação, religião e por aí vai. E uma outra história em quadrinhos representando um exemplo de fato social patológico, questões que a sociologia estuda, que existem na sociedade, mas que traz problema, corrupção, violência, miséria, preconceito, racismo e por aí vai. E para finalizar o conteúdo, nós vamos ver aqui sobre o suicídio como um fato social. O suicídio, ele é algo que existe na sociedade, que a sociologia pode estudar, tá? Formas de suicídio. Suicídio egoísta é quando a sociedade é egoísta, ela não integra a pessoa na sociedade. E por a pessoa se sentir isolada, ela acaba cometendo a prática do suicídio. Exemplos, uma pessoa que sofreu muito bullying, muito preconceito, se sentiu excluída e acabou, cometendo suicídio. Suicídio altruísta, quando o indivíduo está tão inserido na sociedade, tão inserido que ele comete um suicídio pelo amor ou pelo grupo, que ele está participando. Um exemplo disso são os kamikazes durante a Segunda Guerra Mundial, os pilotos japoneses que lançaram as suas naves, que pilotavam na ilha lá nos Estados Unidos em nome do imperador. Ou seja, eles estavam tão inseridos, tão integrados na sociedade japonesa, que eles tiraram a sua vida em nome do imperador, em nome da sociedade. Suicídio anômico é quando acontece algum problema na sociedade que leva a pessoa a cometer suicídio, Está relacionado a algum problema na estrutura. Por exemplo, um empresário que tinha muito dinheiro e acabou perdendo toda a sua riqueza, ficando pobre, ele não aguentou por causa dessa crise na sociedade e acabou cometendo suicídio. E aí vocês vão fazer a atividade 2, que atividade seria essa? Ler o primeiro texto e escrever ali embaixo qual tipo de suicídio desses 3 retratados aqui acima que esse texto está retratando. Vai ler o segundo texto e vai escrever ali que tipo de suicídio esse segundo texto está retratando. Texto 3, vai ler o texto e vai escrever ali embaixo que tipo de suicídio o terceiro texto está retratando. Faz no caderno, manda para eu vistar, faz na atividade que pegou lá na escola e me devolve, ou faz lá no Google Classroom e me envia também.